Paz do Senhor, meus amigos, meus irmãos, olha aqui de volta, eu sou a cantora Angélica Santana e hoje nós temos mais um testemunho para contar, para você ser abençoado. Mas antes, você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e acione aí o sininho para você receber as nossas novidades. E a pedido de tantas pessoas, hoje nós vamos gravar esse testemunho com o Otávio, né? O Curadas era só para mulheres, mas agora vai ser também para homens, contar o que Deus fez na vida dele. E o nosso convidado hoje é o Otávio. Seja bem-vindo. Obrigado. Deixa Deus te usar e fala aí pra gente o que aconteceu com você, qual foi o milagre. Bom, gente, é um prazer estar aqui no seu canal e estar abençoando a sua vida, a vida de você que está assistindo, está ouvindo esse testemunho. A Bíblia diz que, lá em Romanos capítulo 8, versículo 18, o apóstolo Paulo diz que as aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós é de ser revelada. E no ano de 2018, no ano passado, alguns meses, eu passei por uma tribulação muito grande, por uma luta muito grande, e pude ver o milagre de Deus na minha vida. Primeiramente, eu sou da Assembleia de Deus, no Ministério Cachoeiro, do pastor Humberto Batista, nosso pastor presidente, e o nosso pastor local da congregação do Caiçara é o pastor Geraldo Malaquias. Bom, no dia 23 de junho, a gente tinha combinado a nossa mocidade, da gente fazer um mutirão na Santa Casa para a gente poder estar doando sangue, porque o banco de sangue da Santa Casa estava muito baixo. E a gente assim foi, no dia 23 de junho, que era um sábado. E naquele dia eu acordei sentindo muitas dores, mas eu achei que era alguma coisa que eu tinha comido e tal, que logo ia melhorar. Aquelas dores durante o dia foram se intensificando e eu tinha que iniciar o ensaio da mocidade à tarde, tinha que dar aula do discipulado e naquele dia eu não estava aguentando, não aguentava nem dirigir direito, fui lá, fiquei até metade do ensaio, chegou o outro líder da mocidade, o irmão Juleci, eu disse, irmão, segura aqui no ensaio que eu não estou aguentando ficar aqui mais. À noite a gente tinha a apresentação do Jogral no Guaramara e não deu para mim ir. Passei a noite em claro, tomando remédio, sentindo dor. No domingo eu procurei um médico e não tive solução. Fiz exame de sangue, fiz exame de urina e não consegui descobrir o que eu tinha. A suspeita era que eu tivesse algum problema, alguma pedra na vesícula, nos rins, alguma coisa assim. Então eu tive que fazer uma ultrassom. Na segunda-feira eu fui fazer uma ultrassom. Quando foi na segunda-feira, começou o agir de Deus na minha vida. Deus usou um irmão jovem da minha igreja, que é até meu xará, o Otávio, Otavinho que a gente chama, o Otávio Lousada. E o Otavinho mandou um áudio dizendo assim, Otávio, essa noite eu sonhei com você. Não sei porquê, mas eu sonhei que você estava você estava muito magro, e você estava muito doente. E eu perguntei para Deus, eu falei, Deus, o que é isso? Por que você está me mostrando isso? E Deus falou comigo, essa doença não é para a morte, mas é para a glória do meu nome. E quando ele falou aquilo comigo, eu não falei com ninguém, mas eu senti dentro de mim. Eu falei, rapaz, alguma coisa pesada está vindo aí, alguma coisa muito forte. Porque Deus não avisa a gente uma coisa tão séria assim, se for vir uma dor de cabeça, uma coisa simples, era alguma coisa pesada. E que Deus avisa, né? E Deus avisou. Já preparou, não é para a morte, então é algo muito grave. E assim, isso foi uma coisa que me preocupou, mas ao mesmo tempo eu sabia que Deus estava no controle de tudo. Nesse mesmo dia eu fui fazer o exame de ultrassom, não deu que tinha pedra na vesícula, nem pedra nos rins, eu não sabia o que era. Passou aquela semana, eu sentindo dores e não consegui descobrir, e a ultrassom dando que eu não tinha nada, o exame de sangue dando que eu não tinha nada, de urina e tal. Quando foi na sexta-feira, era congresso de jovens na nossa igreja, era festa de jovens na nossa igreja. Aí naquela sexta-feira eu ia dirigir o culto, fui para a igreja, dirigi o culto, sentindo dores, nem me lembro como foi o culto, quem cantou, não lembro nada, mas eu me lembro da mensagem. A mensagem daquela noite, quem pregou foi a missionária Rosângela Neiva, do Penha. Ela pregou naquele dia. E quando ela estava
começando a pregar, no início da mensagem dela, ela começou a cantar, a louvar em línguas. E quando ela terminou de louvar em línguas, ela disse assim, olha, eu não recebi de Deus a interpretação, mas Deus trouxe uma mensagem para nós aqui. Guarde isso. Passou o culto, ninguém falou nada, passou o culto, terminamos, fomos para casa, sentindo muita dor. No sábado, era a continuação do congresso, só que era numa praça ar livre, aqui embaixo, a praça do bairro. E nós organizamos tudo, fomos limpar a praça, organizar palanque, o som que estava sendo montado para o culto. Quando foi umas 4 horas da tarde, eu vim para casa para poder tomar um banho e se arrumar para o culto. E eu comecei a sentir tantas dores, falei com a minha esposa, com a Lara, falei, olha, eu estou sentindo muita dor, não estou aguentando. E dali eu não consegui no culto à noite, fui para a Santa Casa. Passei a noite na Santa Casa, já uma semana sentindo dor. Ali eu fiz exame de sangue de novo, exame de urina de novo. Deu que eu tinha uma infecção naqueles exames. Porém, não falava exatamente o que era. E precisava de um exame mais detalhado, que era uma tomografia. Só que a tomografia só podia ser feita na segunda. Eu vim para casa, continuei sentindo dores. Na segunda-feira fiz a tomografia. Na tomografia tinha alguma coisa errada, tinha alguma coisa ali que não estava batendo, era um nome estranho, que eu não me lembro agora, um nome técnico. Mas aquilo, os médicos mandaram eu tomar apenas antibiótico, que eu ia melhorar, não precisaria passar por cirurgia nem nada. Na sexta-feira, eu fui num médico especialista, ele falou, não, dentro de 3, 4 dias você tomando esse antibiótico, você vai estar bem. Eu falei, ótimo. Eu fiquei tranquilo por um lado, porque não precisaria passar por cirurgia, mas por outro lado, eu lembrei daquilo que Deus falou no começo. Falou, olha, eu vi você muito magro, eu vi você, o irmão tinha me falado, eu vi você muito doente. Eu falei, gente, não foi isso que Deus falou. Então eu sabia que aquilo que o médico estava falando ali, que eu não ia operar, nada, de alguma forma não era aquilo. Passou-se o sábado, no domingo, isso já era dia 8 de julho, 15 dias eu sentindo dores. 15 dias eu não conseguindo dormir direito, eu não comia direito, eu já tinha emagrecido 6 quilos nesses 15 dias. No dia 8 de julho, quando foi à tarde, por volta de umas 4 horas da tarde, eu deitado na minha cama, no meu quarto, eu comecei a tremer de frio, um calor que estava no dia, eu me enrolei numa coberta, numa coxa, e a minha esposa preocupada e eu tremendo. Aí parou aquela tremura, passou uns 5 minutos, voltou pela segunda vez, minha esposa com muito medo chamou o meu pai, que mora embaixo. A gente saiu e fomos para a Santa Casa correndo, com pressa, porque eu estava muito mal, eu estava em uma situação de infecção no meu corpo muito grande. Fomos na Santa Casa, a mesma médica que tinha me atendido uma semana antes é que estava ali no momento. E ela falou, olha, eu não consigo descobrir o que você tem, eu não sei o que é. Eu falei, meu Deus. Aí ela pegou e teve 2 coisas que foram importantes. Uma que a minha irmã conhece um médico, que é cirurgião na Santa Casa, o doutor Germiano. Ela ligou para ele e ele estava de plantão no dia. E ele é cirurgião geral na Santa Casa. Então a médica pegou e falou assim, olha, o doutor Germiano quer vir te ver, ele é cirurgião geral, ele pode ter uma visão melhor. E aí ele veio, eu falei assim, não, ótimo, deixa ele vir, eu preciso saber o que eu tenho. Quando ele veio, que ele olhou meus exames, e ele olhou para mim, sem colocar a mão nem nada, ele disse, olha, você precisa operar agora. E aí eu não tive, só deu tempo de ligar para algumas pessoas, avisar umas 2 pessoas, fui um pouco preocupado, mas eu descansei no Senhor, avisei a minha esposa, que estava do meu lado, meu pai chegou também, tinha ido me levar, falei, agora eu estou na mão de Deus, não estou na mão dos médicos. Estou na mão de Deus. Mas eu achei que eu iria entrar e operar 2, 3 dias, estaria em casa. Agora, né? E logo estaria bem, fazendo tudo, trabalhando, indo para a igreja, tudo normal. Eu entrei no dia 8 de julho de 2018 no centro cirúrgico e quando eles abriram a minha barriga, o meu apêndice havia estourado e havia contaminado todos os meus órgãos. Estava tudo sujo. O meu intestino teve uma parte de 15 centímetros aproximadamente, foi necrosada, que teve que ser cortada. E teve que fazer um procedimento chamado laparostomia, que é os órgãos ficarem todos para o lado de fora da barriga e sendo lavados. Foram lavados, ao total foram 3 lavagens que foram feitas
nos meus órgãos e eles pular de fora da minha barriga. Quanto tempo ficou por lá de fora, assim? Acho que aproximadamente uns 15 dias. Aproximadamente uns 15 dias. Mas aí então, isso daí não apareceu em exame nenhum? Nos exames não aparecia nada que era apendicite. Aparecia infecção e tal, mas não dava apendicite. E eu não sei se no meu caso meu apêndice estava por trás, estava mais para cima, mas os exames mesmo de toque não estavam se descobrindo. Só foi saber que era realmente apendicite quando eu abri minha barriga e viu como estava a situação. Aí naquele momento, eu entrei num coma induzido, fui para a UTI, operei, botaram meus órgãos para de fora, fui para a UTI e o meu corpo com muita infecção mesmo. E eu fiquei desacordado, eu não conseguia, demorei muitos dias para poder conseguir realmente voltar à realidade. E naquele período ali, muitas coisas aconteceram. Passado alguns dias que eu estava ali, alguns órgãos meus pararam, só funcionavam por causa de máquinas. E teve um dia que foi o dia mais grave de todos, que foi o dia que o meu coração parou. O meu coração ele parou mesmo e eles tentaram me reanimar com aquelas aparelhos de choque. E tentaram de todas as formas, mas não conseguiram. E graças a Deus que o Dr. Alcides Barato, que é um grande médico, um grande cirurgião, que me acompanhou durante todo esse processo, ele chegou na hora. Os médicos já tinham dado os choques, todo o procedimento que tinha que ter sido feito, procedimento normal, já havia sido feito e eu não tinha voltado. E naquele momento ele chegou, depois eu fiquei sabendo disso, ele chegou e disse, tenta mais uma vez. Que já tinha desistido. Já tinha desistido, não é que já tinha desistido, já tinha feito tudo que era possível. Mas ele chegou na hora, me parece que isso foi dentro do próprio UTI, foi uma coisa muito rápida, uma correria, e ele chegou na hora e disse, tenta mais uma vez. E eu não lembrava de tudo como estava acontecendo aqui, mas no meu inconsciente eu me recordo perfeitamente desse momento. Porque foi um momento que eu sentia que meu coração estava parando. Eu sabia que naquele momento eu estava partindo. E ali foi um momento em que eu senti uma paz tão grande, uma alegria tão grande, um gozo tão grande, que assim, nada aqui na terra se compara com isso. Eu senti ali aquela paz. E eu me lembrei do que Jesus falou lá através do Evangelho de João, quando ele diz assim, aquele que crê em mim nunca verá a morte. E eu tinha dificuldade de entender isso. Eu falei, mas como? As pessoas morrem, eu vou nos velórios das pessoas. A pessoa morreu. Mas eu não entendia como que a pessoa podia morrer e não ver a morte. E eu vivi aquilo. Eu estava morrendo, eu estava morto, mas eu não via a morte, eu via a glória de Deus. Eu sentia a presença de Deus, eu sentia a glória de Deus muito mais do que em festa, do que em congresso de jovens, muito mais do que no dia que eu fui batizado com o Espírito Santo. Foi a maior alegria que eu senti naquele momento. Eu sabia que eu estava chegando nas mansões celestiais. Mas de repente, eu achando que eu ia partir, tudo como se tivesse apagado. E eu acordei já lúcido, bem, eu não parti. Mas não foi os médicos que fizeram isso, não foi o Dr. Alcides que fez isso, eles foram usados por Deus. Foi Deus quem me ressuscitou, quem me trouxe de volta. Deus me deixou ir até lá no fim e puxou e me trouxe de volta. Passados alguns dias, o pastor Adolfo, que é meu tio, pastor também do Ministério Cachoeiro, esteve comigo lá no hospital e ele me disse o seguinte, que eles estavam orando por mim no templo sede, e quando eles estavam orando por mim, a igreja toda orando, Deus veio e falou com ele, na hora da oração, falou, olha, eu ia trazer o meu servo para mim, mas porque a minha igreja orou, eu resolvi deixar. Nossa! Então, você vê o cuidado de Deus em todos os detalhes. E por que eu contei que lá atrás, no dia da festividade, no sábado, na sexta-feira do Congresso de Jovens, o dia que eu estava dirigindo o culto, a missionária Rosângela Neiva, quando ela começou a pregar, ela começou a cantar, louvar em línguas estranhas, e ela perguntou se alguém tinha entendido e ninguém falou nada na hora. Mas depois do culto, passado alguns dias, a mãe do Marciano, que é o nosso ministro de louvor da igreja, nosso guitarrista, tecladista da igreja, a mãe dele, conversando com ele, disse, meu filho, eu me acovardei e não falei. Mas no dia que aquela irmã, aquela missionária, estava pregando na igreja, e quando ela louvava em mistério, ela cantava e falando somente em línguas ali, ela perguntou se alguém tinha entendido, eu entendi tudo que Deus falou através dela, o Espírito Santo falando para a igreja.
E eu me acovardei e não contei na hora. E o Marcelo perguntou, mas o que Deus falou, mãe? E ela disse assim, olha, Deus me falou, era festa de jovens, era congresso de jovens, e Deus me falou que um daquela mocidade ia para o leito e ia morrer. Mas se a mocidade, se a igreja orasse e clamasse, ele ia voltar. Deus falou naquele dia, enquanto eu estava lá ainda sentindo dor, mas nem tinha ido para o hospital. Deus já tinha falado isso. E a igreja foi fundamental, porque nesse período que eu fui ficando na UTI, a mocidade, a igreja, os meus amigos, eles estiveram durante quase um mês, todos os dias na porta da Santa Casa. Eles iam... Esse movimento aí eu pude acompanhar no Face, né? Tanto que eu nem te conhecia, só fui te conhecer depois que começou a sua movimentação. E eu lembro que nós fizemos um evento lá na nossa igreja e eu tinha falado com a Thalita para poder chamar Jogral, né? Isso. E ela falou assim, a gente não vai poder porque a gente está com um componente, ele está bastante assim, ele está enfermo, ele está internado, tal. E nós começamos também essa movimentação no Face, hashtag todos pelo Otávio, né? E a gente viu os vídeos, né, deles na porta do hospital, pedindo a Deus. E o que chegava assim pra gente era, ora, porque o Otávio não está bem, não tem assim, para os médicos não tem mais solução. E como nós servimos um Deus de milagre, que está aqui o próprio milagre aqui que vocês estão vendo, a gente tinha essa esperança, né, que Deus ressuscitou Lázaro, Deus pode ressuscitar o Otávio. E está aqui com a glória de Deus. E assim, eu considero que foi uma ressurreição. Foi. Considero que eu já tinha morrido e Deus me trouxe de volta. Foi. E assim, a mocidade foi fundamental, a igreja foi fundamental, não só a igreja do Caiçara, a igreja de Assembleia de Deus, mas todas as igrejas de Cachoeira, igrejas de fora, o quanto que a gente vê que a oração da igreja, você vê, olha o que Deus falou, eu ia trazer ele, mas porque a minha igreja orou. Então, olha o poder que a igreja tem nas mãos, o poder da oração. E às vezes a gente fala, vou orar por você, e as pessoas às vezes desdenham, vai orar por mim, tá bom. Não, a oração é uma arma muito poderosa que a igreja tem. Verdade. E a igreja orou por mim e eu comecei a melhorar. O pastor Malaquias, que é o pastor da nossa igreja, ele ia quase todos os dias. Os cultos começavam às 9 horas, era o momento que eu estava aguardando, e eu lá dentro da UTI, eu escutava os hinos lá embaixo. A enfermeira abria a janelinha e falava, olha, o culto começou. E eu levantava minhas mãos e ali eu orava, eu adorava. Naquele momento eu me alimentava. A minha esposa levou para mim dentro da UTI a minha Bíblia mais antiguinha que eu tenho. E lá eu lia aquela Bíblia, eu me alimentava de manhã, acordava, orava. Acordava entre aspas, porque eu não conseguia dormir lá dentro. Aí eu orava de madrugada, eu orava à tarde, sempre sem negar a fé, moído, sofrendo, mas ali sempre firme com Deus, sempre alegre com meu Deus. Eu tinha uma paz muito grande, sabia que Deus estava no controle de tudo. E o pastor Malaquias foi fundamental, porque ele chegava e me alegrava, falava, como você está bem? E às vezes eu não estava bem, eu estava mal, e ele falava que eu estava bem. E teve um caso que foi interessante, que o pastor Arlen, que é um porteiro da Santa Casa, que fica lá embaixo, um dia ele estava assistindo o culto lá fora, eu internado na UTI, e chegou uma médica, que ela estava no horário de descanso dela, né? E ela chegou e foi acompanhar o culto também. E nisso que ela chegou, o pastor Malaquias tinha acabado de chegar da visita da UTI. E ele chegou até a mocidade, até a igreja que estava ali cultuando, parou o culto para ele dar informação, e ele disse, olha, o Otávio está muito bem, gente. Ele tá ótimo, ele está melhorando, logo ele vai sair dali. E a médica pegou e falou assim, esse pastor está mentindo. Isso não é verdade, o Otávio não está bem. Eu vou lá em cima ver. E ela subiu lá em cima, viu que eu estava muito ruim, que os médicos diziam que eu não ia voltar, diziam que só um milagre, que não tinha solução. E quando ela voltou, não disse que ele não estava falando a verdade? O Otávio não está bem, pastor, falando com o pastor Arlen, que é o porteiro lá. Por que o senhor me diz disso? Ele não está errando, porque ele está falando mentira para a igreja? Ele disse assim, porque você não serve o Deus que a gente serve. Porque ele não está olhando com os olhos que você está olhando. Ele está olhando com os olhos da fé. Nos seus olhos você está vendo ele morto. Você vê que ele não tem chance. Mas ele está olhando ele vivo e bem. E passou-se alguns dias, eu saí da UTI, fui para o ADC, fui para o quarto, tive alta. Passado já um tempo que eu já estava em casa,
ela chegou pro mesmo pastor lá na Santa Casa, ele me contou alguns dias que eu tive lá, ele falou comigo, ele falou, olha, ela chegou para mim e disse, é verdade, aquele pastor é um homem de fé, porque ele disse que ele estava bem, que ele ia melhorar, e verdadeiramente hoje ele está bem e está aí para a glória de Deus. E agora eu entendo o que é fé, o que é a visão da fé, é olhar, ver tudo está errado, e você falar assim, não, vai dar certo. Então, foram no total 30 dias de UTI, 6 dias depois na ADC aproximadamente, mais uns 6 no quarto, foram 42 dias, eu voltei para casa, tive que voltar para o hospital, ficar mais uns dias, depois a minha mãe também ficou quase um mês na UTI, na Santa Casa, mas em tudo isso Deus cuidou de mim. Eu atuo, trabalho como autônomo, advogo, e eu ficava muito preocupado, falava, meu Deus, o que vai ser de mim? Eu estou sem trabalhar, eu estou quase 2 meses parado, e Deus foi fiel comigo. Deus usou as pessoas chegar para mim e falar, eu estou cuidando de você. E quando eu mais me preocupei, que eu disse assim, eu não vou voltar a ser como eu era antes. Você imagina, você acordar, entra andando, e na Santa Casa, no hospital, e quando você olha, você vê seus órgãos para lá de fora, é uma visão horrível. E eu falava, eu não vou voltar a ser o mesmo. E Deus falou comigo, o mesmo Deus que te fez perfeito no ventre da sua mãe, eu te faço ser perfeito de novo como você era. E graças a Deus, agora eu estou em fase de recuperação de uma outra cirurgia que eu fiz para retirá-la da bolsa. Não estou mais com bolsa, estou mais com nada. Já estou 90% e eu levanto a bandeira da fé. Aproveite o seu canal, que seja para alcançar uma pessoa, 10, 100, quantas forem. Mas eu levanto a bandeira da fé e eu digo para você, Deus é um Deus de milagre. Deus é um Deus de poder. Eu não sirvo a um Deus, o meu Jesus não está pendurado numa cruz, não está deitado num caixão. O meu Jesus está sentado à destra do trono de Deus. Ele é vivo, fiel e poderoso. Foi Ele que esteve lá comigo. Enquanto a gente precisa de credencial, de carteirinha para poder conseguir entrar no hospital, Jesus não, Ele ultrapassa as paredes, Ele ultrapassa tudo isso, e Ele cuidou de mim o tempo todo na UTI, e Ele foi fiel comigo. Então, eu aproveito a oportunidade para dizer, quem ainda não é crente, quem ainda não aceitou esse Jesus, o que você está esperando? Corre para Jesus agora. Jesus tem pressa em te salvar. Jesus não tem pressa para nada. O único momento na Bíblia em que Jesus corre, em que Deus corre, é para salvar uma alma. Você vê na parábola do filho pródigo que o pai correu para poder abraçar o filho que estava voltando para casa. Então Jesus está com pressa de te salvar. Ele quer salvar a sua casa, a sua família. E eu utilizo o testemunho para dizer isso, uma mensagem de fé e de esperança para você. Muito obrigado. E de vida, né? Porque a gente sabe que Deus pode fazer um milagre, mas muitas pessoas pensam assim, ele morreu, ressuscitou, não acredito nisso. E está aqui uma prova viva, e glória a Deus, eu fico assim honrada, Otávio, porque eu nunca pensei que o canal, porque o canal não é meu. Deus colocou no meu coração, é uma forma de evangelizar, e tem sim evangelizado vidas. Então eu me sinto honrada de estar diante assim, de pessoas que viveram esse milagre profundamente com Deus. Isso mostra o quanto que Deus ele é fiel, o quanto que Deus é poderoso. E a gente passa por provações, às vezes, não tem mais jeito? Claro que tem. Olha só a vida do Otávio, o que aconteceu com ele. Ele morreu, literalmente, ele morreu e ele ressuscitou. Esse é o nosso Deus. O Deus que operou no passado, ele opera hoje e vai continuar operando. Eu acho que essa sua fala é fundamental. Infelizmente, muita gente vem falar isso com a gente que é da igreja hoje. Vem dizer assim, mas Deus fazia, por que não faz mais? Não, Deus faz ainda. E eu sou prova, o seu canal mostra isso, e eu sou prova. Dentro da minha casa, eu tenho uma casa, uma família, amigos de milagres, entendeu? Então eu não estou falando de milagres que aconteceram lá atrás. Eu creio na Bíblia em todos os milagres que ela fala, mas eu estou dizendo que Deus está fazendo milagres hoje. Amém. Eu queria que você fizesse uma declaração para sua esposa, porque eu percebi no Face, eu não tenho ela, mas a sua irmã, que elas ficavam muito juntos, né? Quando você estava lá, sua família, seus amigos. Aproveita e faz uma declaração aí para sua esposa. Ela está aqui, tá, gente? Mas ela não quer aparecer. Minha esposa está ali atrás, ela não quis aparecer. Mas, assim, primeiro que ela é o amor da minha vida. Assim, eu acho que eu nunca vou conseguir, durante toda a minha jornada de vida, conseguir agradecer por tudo que ela fez. Sabe? Ela
não abria mão, o horário de visita ao UTI sempre era de manhã e de tarde. O horário da manhã ela nunca abria mão, ela sempre estava ali todos os dias. Fazia chuva, fazia sol, frio, calor que fosse, ela sempre estava ali. E isso não tem preço, gente. Assim, você ter uma pessoa do seu lado na hora boa é fácil, mas a minha esposa esteve comigo num momento de dificuldade, num momento de luta, e eu não sou merecedor de ter essa esposa. Eu te amo, Laila, você é tudo aquilo que eu pedi a Deus e muito mais. Otávio, muito obrigada, tá? Que Deus te abençoe. É um prazer, né, te conhecer pessoalmente, né? Que Deus abençoe você e sua família. E você seja abençoado através de mais um testemunho. Em breve nós estaremos contando muito mais. Deus abençoe.